Oi, gente! Eu sou a Dani Rosalim, do podcast Maternando. Ó, já se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo sobre maternidade e compartilha com as amigas, com as mães que precisam ouvir de vários assuntos aí, tá? E hoje tem uma convidada que vai fazer vocês rirem muito. Claro que vamos ter assuntos sérios, assuntos de vamos abordar várias coisas aí, tá? Então, se preparem. Com vocês, hoje eu apresento a Letícia Padilha, a esposa, a mãe, fotógrafa e influencer também, viu, gente? Porque ela é influencer nas horas vagas ali. Ela acha que não, mas ela influencia muita gente. Oi, Letícia! Oi, Dani. Primeiro eu quero agradecer, nossa, essa descrição sobre mim, né? Obrigada, né, por me chamar para falar de algo tão especial que é sobre a maternidade. Sou muito grata. Estou com uma vozinha um pouco rouca aqui, né? Mas eu acho que fica sexy, não fica? Sim. Eu acho maravilhoso. Sensual. Sensual. E essa parte de ser influencer, né, nas horas vagas, você tem horas vagas? Porque eu não tenho, então é por isso que eu não sou. É que aquelas horinhas que a mãe parece que tá com a hora Jesus. vaga, né? Ela tá trabalhando ali, viu, gente? E é uma Então, coisa isso que é eu uma gosto. Não, eu influencer, entendo. viu? Eu sou aparecida ali nas redes, né? Mas eu brinco, meu trabalho, eu sou fotógrafa, fotografo família, criança, fotografo um monte de coisa. E gosto, né, de aparecer ali no Instagram, dar uma rebolada de manhã, E as mostro a pessoas amam te filha. ver. E eu Ama. gosto muito de estar ali no Instagram, mas ainda não trabalho com isso. Ali flui meio naturalmente ali. Admiro muito, né, quem trabalha. Acho que é uma parabéns por essa iniciativa. Eu acho que ter podcast, estar nas outras redes, estar no YouTube, estar no Instagram, eu acho que onde tem gente, a gente tem que estar mesmo, e principalmente para falar de assuntos tão importantes, né? Eu acho que me sinto honrada de estar aqui para poder dividir um pouquinho da minha maternidade com você. Ai, que bom, Letícia. Eu fico muito feliz, viu? E é muito legal essa história de mãe que não tem realmente hora vaga, mas a gente sempre dá aquele Aos pulos. jeitinho, né? E realmente, pra gente fazer e tá aqui, é aquela coisa, né? Deixa a filha aqui, deixa a filha ali, e leva pra escola, e No leva você horário. pra avó, leva, né? É bem complicado. E assim, você, quando decidiu casar, construir uma família, você já tinha na sua mente o plano da maternidade, de ser mãe? Sim, eu sei, sou aquela criança que tinha 12 bonecas em volta. Minhas irmãs sempre gostaram de Barbie, de outras coisas, assim. E eu sempre fui aquela que gostava de boneca, do bebezinho, de imaginar, de idealizar, de trocar fralda, de ficar nisso, assim. Então, meu maior sonho, né? Eu tô com meu marido, vai fazer 18 anos mês que vem. Eu sou É casada muito. faz 6, então eu namorei durante 12 anos. A gente sonha, né, em ter família, eu sonhava sempre, era uma coisa que sempre fez parte, assim. E por mim, eu casei já querendo ter filho, assim, né? Tipo assim, já vamos ter filho. E ele, não, vamos dar um tempo, né? Vamos esperar um pouco, Respirar. vamos viver a vida de casada. Eu, ai, a gente já tá junto faz 12 anos, bora ter filho nesse mundo, né? Então eu sempre sonhei, assim, é uma coisa que eu amo e eu sou daquelas que se eu pudesse, aí eu já teria Um uns monte. 3. Eu acho que eu já queria ter 3. E foi muito rápido, assim? Você casou e já logo na sequência? Ou esperou alguns Foi. aninhos? Foi assim na minha história, né? Eu casei em 2015, aí eu já querendo, né? Daí meu marido falou: não, vamos pelo menos dar um ano aí. Aí a gente não teve lua de mel, a gente não conseguiu ir viajar. E aí a gente conseguiu depois de um ano. Daí eu lembro que nessa viagem um dia eu falei: e aí, a gente vai agora, né? Começar a tentar ter filho. A gente teve uma conversa super legal, então vamos. Eu achei que eu ia voltar da viagem, tipo, barriguda, grávida. gravidíssima. E aí nisso a gente entrou num processo, né? Que foi um pouco mais demorado do que eu imaginei, que começou a me abrir até portas para entender um pouco mais desse processo de o que é ter filho, porque eu achava que a hora que falasse assim, ah, agora eu quero, agora eu posso, né? Agora eu tenho. E aí eu fiquei num processo muito longo que já entra dentro da minha história, né? Uhum. Eu fiquei quase 2 anos tentando, e aí era um processo muito difícil, porque daí você fala, não, mas a gente já falou que queria, né? Em dezembro, já. E falava, nossa, já faz 6 meses, nossa, já faz 8 meses, nossa, já faz 10 meses. E nisso, quando você tá querendo engravidar, parece que todo mundo na sua volta começa a ter filhos, né? Então foi um processo já desde aí de entender, de falar, nossa, é no tempo de Deus e como é difícil, né? A Enfim. espera, né, Nossa, é é muito difícil. difícil. Pra você Gera uma também foi, ansiedade. foi Foi. tipo um processo logo que quis, assim, Na casar? verdade, o meu caso, eu nunca quis ter filhos, né? Eu nunca idealizava a maternidade. E o Murilo veio pra transformar a minha mentalidade e foi um processo bem demorado. Depois de 7 anos de casado que eu engravidei, mas foi porque, Gente, assim, tipo, Deus mandou e você vai ser mãe agora. agora e pronto, final. E eu acho Porque, lindo, né? sabia? Tipo, quando a E gente senta pra conversar e cada um tem sim, uma uma história, assim, o história. como a maternidade chegou, né? Exatamente. Eu Amo adoro. isso, Eu porque assim, a também. gente compartilha, né, aquelas Nossa, coisas é. maravilhosas. E hoje, gente, eu queria falar muito um assunto assim
que eu vejo pouco falado. Hoje está se abrangendo mais, mas mesmo assim ainda falta um pouco de informação que é sobre o aborto, né? E a Letícia, assim como eu, passou por abortos espontâneos. A Letícia teve 2 abortos, né, Letícia? E, assim, é uma história que a gente ouve, assim, das pessoas falarem e elas não, tipo, não falam de uma forma abertamente, que é algo que vai acontecer com você ou não vai acontecer com você, entendeu? Ou você é mãe ou você não é mãe. E aí acabam que te julgando muitas vezes porque você perde um filho e você já tem um e teve um aborto. Ai, calma, pelo menos você tem um. Tem outras mães que nem têm isso. Eu ouvi isso na maternidade quando eu fui fazer a curetagem, quando eu tive um aborto. Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais e mostrar para as pessoas terem um pouquinho de empatia com essas mães que têm aborto, sim, com 7 semanas, 8 semanas, 13 semanas, 20 semanas ou até lá nas suas 40 semanas. E Letícia, conta pra gente, você teve o primeiro aborto depois da Lola ou antes da Lola? Antes, assim, sobre isso que você falou, né, eu admiro muito, porque é muito difícil a gente ser vulnerável, né, a gente falar, então desde já eu falo, eu choro muitas vezes que eu falo desse assunto, é uma coisa que me machuca ainda, que me dói, né, que eu ainda por estar num processo de espera, mas é algo que eu vejo Deus cuidando a cada momento. Quanto mais eu falo, eu até agradeço porque é muito importante falar, compartilhar. Eu acho que é uma dor que tá lá escondidinha, daí a gente, né, sente aquilo, volta. Então, é muito importante porque eu sinto que vai criando uma casquinha e eu vou ficando cada vez mais forte para tudo isso. Então, o meu aborto aconteceu nesse processo, eu tava querendo engravidar, né, tipo, querendo muito, e aí aquilo vai aumentando a vontade. Aí você faz uns exames, não, tá tudo certo. Aí, tô no tempo de Deus, tô no tempo de Deus. E eu sempre tive, o meu sonho, assim, era ser mãe. Eu também tinha um sonho muito grande, que era ir para Barcelona. E aí eu fiquei 1 ano, depois daquela minha viagem com o Rui, 1 ano e pouco planejando. Eu tenho uma amiga que mora fora, e a gente, tipo assim, naquele momento, o sonho de ir para Barcelona e tal. Acho que 1 semana, 2 semanas antes de eu ir para Barcelona, com a minha passagem, com a minha viagem, tudo certa, eu descobri que eu estava grávida. Então foi aquela coisa que eu falava assim, meu Deus, eu vou realizar os meus maiores sonhos, tipo, no mesmo mundo. Eu vou ir grávida pro lugar do meu sonho, tipo, aquela alegria do mundo. Na época eu tinha um canalzinho no YouTube também, que chamava Eita Lelê. Eu gravava tudo. Canal, adoro. Nossa, coitada, Tem que abandonada. reativar. Tá com as poeiras lá, né? E aí eu fui fazer aquele primeiro exame de ouvir o coraçãozinho do bebê com 8 semanas. Então, assim, contei pra família, tava naquele momento e eu gravava tudo, assim. E aí eu nunca vou esquecer, né? Que eu entrei na sala, né, pra fazer o ultrassom. E ele ainda é endo, né? Bem delícia de fazer. Gente. E aquele momento, assim, eu tenho até o vídeo. E eu falando, ai, a gente vai ver o coração do bebê, a gente vai, não sei o que, não sei o que. E fui numa médica, assim, numa clínica muito fria, assim, que foi foi o primeiro tapa, assim, né? Então, ela colocou meu marido gravando tudo e eu escutei a seguinte frase que eu tenho gravada em mim e no vídeo, né? Nossa. Essa é uma gravidez anembrionária, você vai ter um aborto dentro de 15 dias, isso não te inibe de ter uma próxima gravidez. Tirou o negócio, falou boa tarde, saiu. Eu olhei pro meu marido, eu fiquei assim, eu não tô grávida dele. Abaixou a câmerinha e falou assim, eu não entendi nada. Eu falei, eu também não entendi nada. Eu falei, não tem bebê? Tipo assim, tá vazio? Aborto? Eu aborto, eu vou estar viajando, tipo assim, aquilo... Você ainda não tinha ido viajar. Não, era daqui 2 semanas a minha viagem. Então, eu saí dali, eu juro, Dani, assim, com a sensação de que eu não tinha chão, eu não tava entendendo nada. Aquilo, eu e ele, a gente não conseguia nem se falar. Eu falei assim, eu não entendi nada. Aí ele tinha que voltar pro trabalho dele, ele me deixou na minha mãe. Eu lembro que eu desci, eu chorava tanto que a minha mãe, ela verbalizou assim, filha, você bateu o carro? Aconteceu isso? Você foi assaltada? Ela falou tantas desgraças que eu não sabia. E aí eu falei assim, é a gravidez, não sei o que. Ela falou, você tá sangrando, você tá perdendo, você se confundiu, você não tá grávida. Eu falei, mãe, não tô entendendo nada, não tem bebê. Eu vou ter um aborto, mas não tem bebê. E aí aquilo, tipo assim, não entendi nada. Aí eu, graças a Deus, encontrei um médico que falei, gente, eu preciso entender. Fui na hora lá. Aí ele me explicou que o que eu tive nessa minha primeira gravidez, que eu não sabia nem que existia, que eu acho muito importante a gente falar, é essa gravidez anembrionária. Então, é uma gravidez... Gente, não sou médica. Perdão aqui os termos, né? Mas é uma gravidez que ela para de evoluir muito rápido. Então, ela só gera o saco gestacional. E aí, eu tinha o saco gestacional ali, só que aquele saco, como não tem bebê, não gerou o bebezinho ali, ele vai sair, ele vai expelir. E esse expelir pode ser num aborto espontâneo, como você pode fazer a curetagem. Então, depende de muitas questões, depende das questões psicológicas, tipo assim, eu quero tirar, não quero ficar esperando mais. Então, eu acho muito importante a gente dividir, porque não tem eu resolvi fazer assim, porque cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher. E aí, eu entrei num processo, assim...
assim, brochei total com a minha viagem. E aí meu marido começou, olha, se a gente for daqui não sei quanto, a gente vai ter que um reajuste de tanto. Eu não sei se eu vou, eu sei que eu vou. E aí, assim, comecei a ir em todos os médicos, assim, possíveis. E muitos me falavam, olha, eu não indico você ir, você pode ter um aborto no avião, você pode ter isso, você pode ter isso. Se eu fizesse curetagem, eu também não ia poder ir, porque eu ia ter que ficar de repouso. Eu tava muito perdida, assim. E a minha médica, que eu ia na época, eu marquei com ela um dia, eu sentei na frente dela, ela pegou todos os exames, ela olhou, ela falou: Letícia, você confia em Deus? Eu já tava assim, ai, confio. Daí ela falou assim, põe o pé, entrega, Deus sabe de todas as coisas. Ele te deu essa gravidez anembrionária, ele te deu essa viagem, ele só quer que você confia nele. E, tipo assim, ela deixou de ser médica ali pra ser uma pastora, né? Pra me dar uma palavra de Deus mesmo. Foi um anjo, Ela me né? disse assim, Deus sabe de todas as coisas, coloca o pé, entrega, ele vai estar com você. Não deixa de ir, não deixa de se divertir. E aí eu entendi uma coisa que eu levo na minha maternidade até hoje, o quanto é dual, né? O quanto a gente, além de ter dores, de ter momentos difíceis, a gente também às vezes precisa pensar, meu, mas é isso, o que eu tenho é isso, eu vou ver o lado bom disso, o lado ruim disso. Fui pra minha viagem, muito difícil, porque eu tinha muito medo. Eu ficava, meu Deus, será que vai ser no aeroporto? E lá me passaram remédio, fralda, tudo, porque eu não sabia como que Sim, como é que seria, vai né? acontecer? E foi bem difícil, porque eu fiquei, viajei tudo, eu ia ficar acho que 26, 23 dias, não lembro, e no 15º, então eu fiquei 15 dias lá mesmo, e era assim, eu não podia tomar uma cerveja, eu ficava, meu, não sei como que vai ser, eu tava com medo, eu me divertia meio que com medo, eu tava, tipo, curtindo, mas eu vou abortar, né? Tipo assim, eu sei que eu vou perder o maior sonho, então tinha hora que chegava naquele lugar que era meu sonho conhecer, mas lembrava da minha dor, e a maternidade traz muito isso pra gente, né? A gente tem o ônus e o bônus das coisas. Exatamente. E, enfim, uma madrugada eu tava 1h da manhã, eu falo que eu tive a minha filha de parto normal e o que eu passei tendo essa perda, eu fiquei mais tempo tendo mais dor, mais Sim. cólica, pra expelir um Que tamanho é desse aham. tamanho, assim, muito difícil, assim, né? Tipo. Muitas pessoas não entendem isso e não sabem isso. É. Mas o aborto, por mais que seja 8 semanas, 7 semanas, é um parto normal. Porque você sente as cólicas, as dores, a coluna abrindo. Eu não tive foi muito parto difícil. normal. Você teve, da Lola. Eu não sei qual que é a verdadeira sensação do parto normal. Mas eu senti todas essas dores quando eu tive o meu segundo aborto, que eu tava de 13 semanas. Que já tinha ali pezinho, bracinho e tal. Então, eu tive todo Tem o que expelir, processo né? É pra... muito. Aham, porque eu lembro até hoje que minha médica falou assim pra mim. Como ela sabe que eu tenho minhas crises e tal, ela falou assim, Dani, pra que mais sofrimento? Vamos pra curetagem e tal. Eu falei, não, mas existe outro método que dá pra fazer sem curetagem? Ela falou, existe, de você deixar seu corpo eliminar e ele vai expelir. Mas a dor é assim. Aí eu falei, eu quero tentar, quero ver como é que vai ser. Aí foi aonde eu fui tentar, tive uma hemorragia, tive todas as dores do parto e por fim acabei indo pro hospital fazer a curetagem, porque meu corpo não conseguiu eliminar aquilo ali. Então muitas mulheres não sabem que você sente as dores do parto normal e o pior das dores do parto normal é você ter que entrar um bebê no colo depois, né? Exatamente. E o pior é que eu estava num lugar que a maternidade, outras mães com as crianças chorando ali Você volta no pra casa colo, sem ninguém. e eu não escutava choro porque eu tava expelindo. Então a médica teve que me medicar, eu dormi pra não acontecer nada de ver nada dessa situação. Então as pessoas precisam entender que o aborto, sim, independente, né, que as pessoas falam muito assim, mas pra que ficar chorando, sofrendo? Era apenas um feto, era apenas um embrião. Gente, não é. Ele foi gerado Desde em ali nós, já né? No começa, nosso coração, exatamente. Por que já começa com o coraçãozinho? A primeira coisa que a gente escuta aí, que os médicos veem e comprovam que você tá ali, é o coração. Isso não é uma vida? Lógico, nossa. Isso Né? pra mim é muito difícil. Eu converso muito com meu marido, né? A minha gravidez anembrionária, ela não tinha bebê. Então, assim, é muito fácil das pessoas diminuírem, porque não tinha coração, não tinha bebê, não tinha. Só que aquele sentimento, é aquela coisa que você, assim, Você era anembrionária. E, assim, as isso. pessoas falam, é muito natural, né? Muito natural, é muito comum. Aí você fala, não, na minha vida, isso nunca aconteceu comigo, né? Então, eu acho que às vezes falta... Quando eu escuto de abortos maiores, né? De gestações que já estavam mais evoluídas, que escutam um coração, eu não passei por isso em nenhuma das minhas gravidezes. Então, assim, e eu nem imagino, porque pra mim ficou um arrombo, um buraco, que pra sempre demora de se curar. E eu imagino a dor pra quem vai lá e escuta um coração, vê um bracinho, faz um ultrassom, depois vai de novo e não tem. Ou as mães que têm quartinho pronto e acontece alguma coisa.
coisa e Sim, perde um bebê que não volta pra existe casa. muito Tem muito isso. caso. Então, Tem. é muito sofrido e muito solitário pra gente, porque assim, as pessoas, infelizmente, e eu me coloco muito nisso, né, que a gente não sabe lidar com a vulnerabilidade do outro, né, com a dor do outro. Então, às vezes a gente repete frases já montadas, frases feitas, frases, ai, não, mas logo engravida de novo. Ai, não sei o que, que não sei o que. Tem que fazer bem feito. Eu já escutei isso. Nossa, fazer bem feito. Então, Como se assim, fosse mal como se fosse culpa feito, né? sua e Tipo, como se você não fez a direito. maternidade já é uma culpa constante. Ainda a pessoa vem falar um negócio desse. Então, ou seja, o que a gente É muito precisa difícil. ter? E falar para as pessoas um pouquinho mais de empatia, né, com o Nossa, próximo, um pouquinho mais de amor. acolhimento, né? Exatamente, porque você não sabe o que você pode passar o amanhã, não é verdade? Igual você falou, seu segundo aborto você também não chegou a ouvir. Aí o que aconteceu? Eu tive esse, aí eu tava lá na Espanha, tive o aborto. Aham. Aí hoje, né, eu falo, gente, mas eu tive um aborto europeu, né? Eu falo Aham. brincando, porque assim, foi muito difícil estar lá, viver tudo isso. Mas ao mesmo tempo foi uma coisa que eu consegui me recuperar, voltei. E 3 meses depois eu tava grávida da Lola. Aham. Nunca mais eu fui a mesma grávida daquelas 3 semanas. Que Aham. só vê o lado bom e que tá super feliz. Eu tenho certeza que sua gravidez da Catarina, você Aham. ficou indo no banheiro 1000 vezes ver se Aham. você tava em sangramento, se você ia Aham. perder. Todo Queria ultrassom é um fazer ultrassom sofrimento. todo Exatamente. mês, toda Porque semana, é uma insegurança que a praticamente. gente tem, porque a gente sabe que Sim. se for pra acabar, vai acabar de uma hora pra outra, Sim. né? E aí eu tive a Lola, que é a minha filha, que hoje vai fazer 3 anos, né? Mês que vem, Jesus amado, como Passa assim? rápido, né? Muito Olha, rápido. 3 E aí anos. o dela também, eu perdi 3 meses, foi muito Aham. rapidinho. Engravidei dela, graças a Deus. E aí eu tive ela tal, e aí eu fiquei amamentando até os 2. Eu não estava pensando mesmo em engravidar, né? Aí meu marido, a gente tinha outro acordo. Quando Sim. fizesse 2, a gente vai tentar. Porque Aham. já que eu posso demorar, né? Eu Sim. vou. A gente com 2 anos já libera. Aí ela fez aniversário dia 13 de junho, dia 23 eu descobri que eu tava grávida. Então foi Aham. aquela coisa assim, meu Deus. Tipo assim, Aham. Deus me presenteou com isso. Tipo assim, eu fiquei nas nuvens, que todo aquele medo que eu tive da gravidez dela foi assim, ai, Deus supriu todas as coisas, nossa, não acredito, vai nascer, aí você já faz aqui, ó, vai nascer Os tal, vai ser esse cálculos. signo tal, você já faz na nossa mente, né, Aham. desesperada. E aí, esse começo é muito, um exame de farmácia, aí fui fazer um beta, então ainda tá baixinho, vamos fazer na outra semana, tudo muito incerto. E aí, nisso, eu comecei a ver meu beta, eu comecei a achar ele baixo. Aí eu fui no banheiro, tive um comecinho, tipo, ai, não, pode ser anidação, tá tudo certo. Só que quem já passou por isso, aquilo já, Sabe? assim, pra mim já Aham. era assim, não tá bem, assim, Aham. sabe? Falei com o meu médico, põe progesterona, põe não sei o que e tal. E eu tinha um ultrassom de 8 semanas, que era o primeiro, seria meu primeiro ultrassom. Num sábado, assim. Aí na segunda-feira dessa semana, então, eu tava com 6 para 7 semanas, eu comecei a menstruar. Era uma menstruação, assim. Eu mandava foto pra ele, falei, olha, isso tá aumentando. Aí ele falou, olha, então vai fazer um beta. Aí quando a gente fez esse beta, ele já tava caindo novamente. Então, assim, não tem nome. O médico Aham. não me falou, olha, foi uma gravidez anembrionária. Não, foi uma Aham. gravidez. Eu não sei, porque na gravidez que eu ia ver se tinha bebê, se tinha Aham. coração, se tinha, né, Aham. alguma coisa. Eu fui pra ouvir um coração e eu ouvi, parabéns, seu aborto foi completo, seu útero tá limpinho, tá tudo certo, você perdeu seu bebê, mas que tá tudo bem com seu útero. Então, assim, sabe aquela outra que você fala, meu Deus. Então, assim, eu tive os 2 momentos, comentários muito difíceis, né? Sim. Esse foi tipo assim, ai, mas agradece que você tem a Lola. Não, obrigada, eu sou muito grata. Assim, a vida dela pra mim é o maior Sim. presente, né? Em meio a 2 Aham. perdas, eu falo que ela é meu bebê arco-íris e se Deus quiser em breve eu vou ter mais um arco-íris, que é um bebê que vem após um aborto, mas as pessoas elas não sabem conversar. Nessa segunda vez eu tive a mais comprovação disso, assim, você não precisa de vários diálogos, né? Você precisa de uma amiga te falar, vem tomar um café, vem aqui que eu vou te abraçar, né? Toma um bolinho, porque você tá perdida, são emoções que nem você sabe dar nome pra tudo isso, assim, é muito solitário, porque o pouco das pessoas que falam, elas ainda falam coisas que você fala, eu sei que vai passar, eu sei que eu vou ficar bem, mas tá doendo, né? Nesse momento, tá muito difícil, Tem então, casos que é difícil. difícil, tem casos que é melhor nem comentar, né? Faça silêncio se você não sabe o que vai falar. Manda Mas não fala que um vai carinho, passar. Não fala que vai passar, porque realmente é uma coisa que não passa. Nossa, Por muito mais difícil. que você teve a Lola, um bebê arco-íris, por mais que eu tive a Catarina depois dos outros abortos e tal, o Murilo. Um Não estresse, passa, né? gente. É uma coisa que você criou uma história ali, entendeu? Então, assim, quem tem sentimento, quem tem coração, É muito realmente é difícil. difícil. Então, não tem como uma pessoa chegar em você e falar, vai passar. Não, É. não vai passar. Vai ser ali, vai ficar ali.
E a gente tem E que... eu sinto que pega pra gente, né, de uma forma diferente, assim, que eu sei que não é maldade, né? Mas, assim, existem comentários, assim, que às vezes eu falo, gente, como é difícil você lidar. Eu tinha, e na primeira perda, né, da Lola, eu tenho uma amiga minha que ela é a minha filhadinha, né? Porque a gente ficou grávida junto. Quando ela foi me contar, eu contei. Então, eu perdi a barriga dela. Toda vez que a gente se encontrava, era a barriga que era pra mim estar. Porque a minha perda era pra nascer, tipo, 30 de outubro. E essa minha filhada é de 4 de novembro, assim. A minha era 4 de novembro, ela é 31 de outubro. Uma coisa assim, muito pertinho. E ela me deu a filhada, né? Tipo assim, ela viveu essa dor comigo, né? E a gente se encontrava aquela barriga grande e tal. E no 23 de setembro, muito pertinho de nascer, eu não esqueço essa data, foi o chá de bebê dela. E eu tava em casa em prantos. Eu falava assim pro meu marido, eu não quero ir, eu não tô bem. Eu tô com um sentimento que não é por ela, mas é por mim. Eu queria estar com essa barriga grande, isso me dói. E sobre isso é muito difícil, porque hoje eu converso com muita gente que tenta engravidar, que lida com a grávida que tá próxima e se sente mal, porque fala, não é inveja. E não é inveja. É um sentimento que a gente não tem nome pra você. Não é sobre aquela pessoa, aquele bebê que vai nascer. É sobre você, sobre o vazio que ficou em você, é sobre a casquinha que sai, é sobre as coisas que você tira do baú e e você tem vergonha de verbalizar às vezes, porque as pessoas são tão cruas de emoções que ela acha, é inveja. Mas, poxa, não é, é um buraco que cadê o meu? Cadê aquele sentimento? Cadê aquele bebê que dentro da minha cabeça ia nascer esse mês? Então, tudo isso assim, é muito sutil, só que somente quem passa consegue entender. Por isso que ele é tão delicado. Porque, assim, eu vou conversar com as minhas irmãs que nunca passaram por isso. É diferente de eu conversar com você, que você vai falar, entendo perfeitamente. Vivi isso, a minha cabeça também funcionava assim, eu também pensava isso. Então, é muito, muito delicado, assim, o quanto tudo isso dói. E aí, eu fui nesse chá, rezando. Eu lembro que, assim, no carro eu fui rezando. Porque eu falei assim, eu quero estar feliz, eu tô muito feliz. A Aurora é minha filhada, né? Tipo, e aí uma pessoa, ela colocou a mão na minha barriga e falou assim, olha, a fábrica de todo mundo funciona, a sua não tá... Pois é, mano, essa fábrica não funciona. Na hora, aquilo, caiu um balde, assim, sabe? Em mim, assim. Meu Deus, mas pra que falar isso? E eu poderia ter dado um sorrisinho, falado alguma coisa. Daí, eu falei assim, olha, esse seu comentário, ele me dói muito. Era pra eu estar desse tamanho, era pra eu estar grávida. Só Deus sabe o tanto que tá difícil eu estar aqui. Não faz esse comentário pra outras pessoas que você não sabe a história. Eu sei que ela ficou passada. Eu não queria, não era por ela ofender, mas pra mim foi tão importante eu conseguir verbalizar, porque e eu comecei a viver uma verdade maior em mim, do tipo assim, não vou dar sorrisinhos dizer, daqui a pouco, Lola tá pedindo irmão, eu sei, isso me dói, eu também tô tentando. Não é uma coisa que a gente socialmente às vezes fala. E as pessoas mantêm os padrões que não pensam enquanto essas cobranças sociais dói quando o assunto, né, é maternidade, é família, a dor que às vezes é do nosso íntimo. Eu resolvi, né, que às vezes na minha rede social eu falo disso porque é isso, me dói. Não tem como, né, você fala, Letícia vai divertir e tal. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, mas eu vivo com essa dor, sabe? Eu vivo com esse mensalmente, a esperança de que eu vou engravidar. A gente conversa aí, você me fala, vai vir. Eu falo, eu sei, vai vir. E é Deus que me fortalece a cada mês. Vamos sentar novamente, entregar na mão de Deus e abastecer disso. Só que são processos e são dores e a gente tem que falar disso exatamente para as pessoas antes de falar para quem tá namorando, não vai casar, quem tá tendo um filho, não vai ter 2, quem vai ter 3, não vai ter 4, agora é demais, agora é de menos. Que são comentários que para ser legalzão ou, né, as pessoas acham que precisam reafirmar e continuar. Isso, assim, nunca mais saiu de mim, assim, da minha cabeça. E aí, depois eu tive a segunda perda e eu pensava, realmente, ela colocou a mão na minha barriga que a minha fábrica não funciona. Será que a minha fábrica não funciona? Né? E, aí assim, fica na cabeça aquilo, né, gente? E eu tenho aprendido que não é sobre mim, é sobre o tempo. Hoje eu olho pra Lola, assim, né? Eu pego na mãozinha dela, às vezes eu vou rezar e falo... Eu esperei por ela 2 anos, eu tive uma perda e era por ela, é porque ela tinha que estar aqui agora. Deus fez ela para esse tempo, para mim entender. É o tempo dela, e a gente é muito afobada, a gente é muito controladora. Eu sou muito controladora. A gente quer desenhar assim, eu não queria que meus filhos tivessem a distância de tal, eu quero que nasce tal. E aí vem Deus e fala, amor, deixa eu te falar, né? Não, deixa eu te falar um negócio aqui. Sou eu quem mando aqui, né? Que decido e que vai ser melhor para você. Então, é muito difícil. Eu converso hoje com muitas mães que passam por isso. Eu me coloco total à disposição. Assim, eu tenho muitas amigas que estão tentando e a gente troca mensagem. Eu acolho muito, porque eu sei o quanto é vazio, solitário. O quanto a gente tem que falar disso, porque dói, assim. É um lugar de... que tudo bem que vem o arco-íris e o sol depois da tempestade, mas essa tempestade sempre tá na gente, né? Exatamente. Não some, né? E não existe um tempo, né, Letícia? Não existe aquela coisa de falar, nossa, porque você perdeu com tantas semanas. Não, você perdeu com tantos.
porque não existe um tempo. A dor sempre vai ser a mesma nas mães, né? Porque é um Porque processo comigo, que... né? Várias vezes eu já fiquei assim, meu Deus, mas a gente é saudável, a gente, né? Às vezes você fala assim, tem gente lá não sei aonde que nem quer, tem pessoa de 15 anos que não quer ir engravida num mês, pessoa que tá namorando, às vezes não tava nem pensando, porque aquela vida era pra ser, e eu tô no trabalho que Deus quer me cuidar, esse é o processo. É a gente tem que começar a entender um pouquinho mais da vontade de Deus, né? E ter um pouquinho mais de paciência de querer esperar, que o tal do esperar que é o mais difícil, né? Mas, assim, é um assunto que eu acho que a gente precisa ajudar outras mulheres, outras mães, porque nem todas sabem, igual você, que teve o primeiro aborto lá, antes da Lola. Você nem sabia o que era aquilo, mas o que é isso? Porque, realmente, no ultrassom, o médico do ultrassom, ele não explica pra você. Ele é super frio, cruel. Agora vai e lá fala, falar com seu médico. Você, infelizmente, teve o aborto, tipo, não tem neném, tá bom? Fala com o seu médico, e ponto final. E, tipo assim, você fica numa sala de ultrassom parada, porque, no meu caso, do que eu fiquei mais marcada foi essa de 13 semanas. Todas me marcaram, mas essa me marcou muito, porque foi um processo que eu fui fazer ultrassom pra descobrir o sexo do bebê. Nossa. E aí, chegando lá pra fazer, toda feliz, animada e tal, o médico vai e fala... Então, ó, tá vendo? Tá parado aqui, ó. Você tá vendo seu bebê? Aqui, ó, não se mexe, tá parado, ó. Então, parou de bater o coração, tal, não sei o que, você vai... Mas fala com a sua médica e vai conversar com ela que ela vai te explicar melhor o que fazer. E virou as costas e saiu, tipo assim, ponto final. Com o corpo tenso, assim, só de imaginar o sofrimento, balde de água fria. Eu não sei, porque eu chorava tanto que eu falei assim, meu Deus, eu não conseguia nem sair da sala de tanto que eu chorava, desesperado. E hoje eu paro e olho e vejo que, tipo assim, é desesperador? É. Mas são coisas que tava escrito que ia acontecer com você e que, tipo, você tem que superar. E claro que não vai superar, porque é dolorido. Mas é algo que tava escrito ali, você vai passar e ponto final. Difícil. Mas é difícil, né? Hoje, assim, se você tivesse que deixar uma mensagem para essas mães que, né, passaram por esse processo de aborto, o que você falaria para elas, assim, do seu... Eu acho que meu conselho maior é divida isso, sabe? Fala disso. Do jeito que você pode ajudar outra pessoa. A gente tende a guardar muito, a ficar, a se sentir solitário, porque o querer engravidar já é uma coisa que muitas vezes está muito mais erradamente, né? Muito mais na mulher. Então, assim, até nessa minha segunda perda, eu tive uma questão com meu marido mesmo, dele super esperançoso. Gata, a gente vai pra outra, a gente tenta e tal. Não, eu estou vivendo essa dor. Porque, infelizmente, é do nosso corpo, então a gente acha que foi com a gente. Eu acho que fica pesado muito mais pra gente, né? E, então, eu acho assim, a gente precisa conversar, contar com outras pessoas, buscar informação, entender que também, assim, existe... a gente até comentou sobre o número de pessoas que podem, por exemplo... O médico, às vezes, precisa de 3 abortos para você ir pesquisar. Não, vai pesquisar, vai tentar entender. Às vezes, é uma vitamina que você precisa tomar, um negocinho que tá, né, ali que você precisa melhorar, um esperma, uma coisa que você não vai ficar ali tendo 3 abortos, né? Hoje eu faço uma pesquisa, né? Tô indo atrás, eu já fiz várias coisas e não tenho nada, assim, por enquanto, que encontrou, pra falar, olha, eu tenho... E às vezes seria até mais fácil se eu encontrasse uma coisa e falasse, olha, toma isso aqui, vambora, porque evita o próximo, né? Com certeza. Sofrimento. Mas, assim, tem muita informação. Tem muitos médicos abertos a trocarem informação. Então, procura acolhimento, divide, que eu acho que, assim, passar por isso vai ser doído e a gente não espera. Porque hoje a internet só é feita de o quê? Chá revelação. Então, você só espera descobrir o sexo. Você não espera o aborto. O aborto. Só que ele tá dentro da estatística e ele... Infelizmente pode acontecer, né? É bem a gente é humano. E agora fala pra mim um pouquinho, agora mudando um pouquinho o assunto ali. Vamos falar agora sobre a Lola. A Lola é uma criança muito animada, a gente vê os vídeos dela. E é uma criança muito inteligente, gente. Eu fico assim, chocada com o jeito que ela fala, a forma que ela conversa. Mãe, né? Deixa eu falar, fica calma. Olha lá. Fala ela é cada uma assim. Que eu acho incrível, gente, assim. ela é muito incrível. Vocês, assim, a relação que vocês têm com a Lola hoje, a Lola com vocês, como que é essa parte de ser Letícia mãe? Nossa Senhora. A cada dia se reconhecer como mãe, assim. Sim. Eu acho que também esse mito, nasce um bebê, nasce uma mãe, pra mim nunca foi isso. Era tipo assim, tá, mas na hora que deu a primeira febre, cadê a mãe que nasceu em mim? Porque eu não sei o que fazer, né? Então a gente também tem que entender que eu sou uma mãe
para a Lola. Num próximo filho, eu vou descobrir qual outras habilidades que eu vou ter, Sim. né? Então, assim, eu acho que depois de ter passado por uma espera longa, por uma perda longa... perna longa, né? Perna longa. Perna longa. Uma perda, né? Tudo isso que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que eu curto muito, intensamente Sim. a maternidade. Assim, eu sou eu tive um puerpério, ela nasceu, eu fiquei anestesiada durante 6 meses. Era tipo assim, eu olhava para aquilo, para muitas mulheres esse começo é muito difícil. O meu foi difícil depois dos 6 meses. Parece que eu acordei e os meus hormônios, vrum, e aí mas antes, eu olhava aquilo e chorava. Eu tava, tipo assim, em tanta... Não acredito que esse bebê tá aqui, eu não acredito que eu entrei com um bebê em casa, que até hoje eu sou, tipo assim, maravilhada e eu não acredito que eu tenho essa bênção, assim. Então, eu curto muito, eu vivo muito, eu brinco muito, eu acho a maternidade muito difícil, né? Eu acho que ela é uma coisa que a gente precisa buscar conhecimento, eu acho que formar um ser humano é muito difícil. Exige, assim... demais conhecimento, estudo. A gente fala, é muito gostoso, mas tem um lado muito difícil. A gente se desdobrar, né? Pra conseguir manter uma carreira profissional. Eu acho que pra gente conseguir... às vezes eu falo assim pra minhas amigas, gente, eu não consigo mais... a minha amiga outro dia falou, você tem que voltar a encontrar a Letícia de antes. Eu falei, ela não existe mais. É tipo assim, Você eu nem não lembra, sou... você lembra? Eu falo Antes assim, da tem coisas que eu Lola? sinto saudades, que se eu for voltar a fazer, eu já vou fazer de outro jeito, De que outra é outra forma. coisa, assim. Então é muito difícil, porque assim, você quer se encontrar, porque você mudou, mas a hora que você Aham. encontra, você não é mais aquela. Aham. Então é tudo meio partiu terapia. É bem isso. Porque a gente não A gente sabe, não consegue se né? entender, né? Igual, É. eu não sei, eu não consigo me lembrar Daniele antes da mãe do Murilo, não consigo me lembrar. Eu lembro que, assim, eu não queria ser mãe. Depois que eu fui ser mãe, É tudo que eu mais amo na gente, vida. eu falo, meu Deus, como eu esperei tanto tempo, eu podia Pra ter sido viver muito isso, mais né? antes, tipo, e ter vários outros filhos, né? Mas enfim, é tudo no tempo de Deus, como a gente falou. Mas eu acho E, mágico, eu e acho surreal. eu Assim, a evolução, a devolutiva que você... a gente, né, segue uma educação muito respeitosa com ela, de muita proximidade, assim, ela, de vulnerabilidade, de abrir. Filha, eu não tô bem, eu não tô legal, eu não quero ter uma educação de Mulher Maravilha. Sim. Tô chorando, tô com isso. Filha, desculpa, Você mas eu tô compartilha esses irritada. sentimentos com Todos. ela. A gente, Perfeito. tanto eu quanto meu marido, outro Aham. dia, ela falou alguma coisa, a mamãe chora, porque quando ela fica isso e tal. E eu acho isso muito importante, assim. Então, Sim. ela é uma criança que... Ai, gente, isso é incrível. Aham. Mas eu precisam cuido ver. muito e me preocupo com saúde emocional. Imagina. Né? Eu acho Sim. assim, a gente precisa ter a saúde física, saúde, né, de tudo. E a saúde emocional, ela é muito Sim. importante. Então, assim, eu hoje na maternidade me dedico a conhecimento, a saber o que precisa para existir, assim, lidar com frustração. É isso. Isso daí, se você colocar o dedo, vai doer, pode doer. Coloca, machuca, entendeu o que é isso? Eu não coloco ela numa bolha de, tipo, Sim. impossível. Então, eu escolhi uma escola que vai, né, assim, que casa com isso que eu carrego em casa. Até hoje, ela parece que ela é uma bebê bolha, mas na minha casa não tem TV, então ela não assiste TV. Então, assim, a gente brinca muito, vê muito livro. Até hoje eu consigo, e sei que se eu tiver um segundo filho, às vezes eu não consigo repetir algumas coisas. Mas nem foi, assim, se ela vai na minha mãe, na minha sogra e tem TV, ela até vê um pouquinho, mas não faz muito parte da... E também Da nem julgo rotina quem dela, faz, nem sim. julgo quem faz. Mas é uma coisa que faz parte da nossa rotina ali, que se estabeleceu cada e um que... tem uma rotina que dá certo e ponto, E que ficou, né? assim, ela é muito... E vocês ela vai pra escolinha. Vai. Ai, que gostoso. E Nossa, fala pra muito mim, gostoso. na hora de fazer a lista, de comprar a lista de material escolar, essas coisas, você corre com ela ela vai junto? Ai, gente, amor fazer, né? Você adora, Nossa né? Senhora, eu amo. Eu acho que é a parte gostosa. Aí depois fica naquele zelo e cuidado, assim, tipo assim, não, filha, essa borracha. Eu sou virginiana. Então, assim, a massinha, compra a massinha, eu quero que elas mantenham as cores separadas. Daí vira aquela bola colorida e fala, não, filha, Nossa, pelo por amor favor, de Deus. né? Hoje eu quero indicar pra vocês, gente, aí que tá assistindo aqui, pra Letícia também, o Bazar da Sandra. O Bazar da Sandra tem muita coisa de material escolar, tem aquelas canetinhas fantásticas que a gente tá doida, enlouquecida. Não é nem só as crianças, não, somos nós adultos também, tá? Então, ó, já anota essa dica aí, o Bazar da Sandra, viu? Depois você já segue eles pra você conferir quando precisar fazer um orçamento ali, ó. Que ela é cheia daquelas, eu preciso, ela vai enfiar na E cestinha. ela vai endoidar ali, viu? Ela Te ama. falo isso. E é muito gostoso. É aquela coisa, né? É mãe, a gente tem que colocar a criança pra participar, né? Ela ir lá, comprar material, ir junto, Escolher, ver. né? Eles E o respeito, adoram. né? Isso de deixar escolher é uma coisa que eu falo que eu aprendo, porque agora ela tá na fase de querer escolher roupa. Aí cada dia ela é um verdadeiro colorido inteiro, ela mistura estampa, ela quer usar sandália com tênis. Adoro. E aí é isso, assim, né? Do tipo assim, eu falo, não, vamos por esse, mas agora respeita as escolhas, Não, né? é porque ela tá aprendendo, se descobrindo, né? E a gente precisa deixar
liberdade ali, né? Entendeu? Essa Mas acho que eu parte acho dela... difícil na maternidade. O que que é liberdade? O que que você dá de condução? Isso pode, isso não pode. E o que é liberdade? Porque depois a gente cobra deles, na hora que eles estão mais velhos. Ah, eu quero que ela seja uma pessoa de opinião. Aí ela tá sendo de opinião com 3 anos. Ah, E é você tá terrible too. cortando a opinião. Ah, ela é muito geniosa, tem que ser boazinha. Mas aí ela fica boazinha pro resto da vida, é o caos, né? Então É difícil. tipo isso. Na verdade, a maternidade é difícil, né? Educar é difícil. Fala, muito difícil. olha, gente, hoje a gente sente o que nossos pais passaram lá, né? É muito complicado. E aí, a sua vida, assim, profissional, né? A Letícia é fotógrafa, ela manteve a rotina, mudou algumas coisas. Como que foi, assim? Mudou tudo, né? Oi, lembra como eu era? Mudou muito. Eu acho que esse ano eu tô voltando com o ritmo de quando... Antes de eu engravidar, até. Porque grávida também eu queria só dormir. Eu dei uma diminuída no ritmo desde aí. E aí eu fui conseguindo... Quando a Lola nasceu, com 1 mês, meu marido foi mandado embora. Eu tinha os planos, também tem isso, né? Você tem uns planos de umas coisas e maternidade vem, tipo assim... É isso. Então, meu marido foi mandado embora. Ele ficou muito mais em casa. Como eu sou fotógrafa, eu consegui... eu vou fazer um aniversário, vou fazer um ensaio. Consegui ir voltando aos poucos. Mas, assim, eu sempre fui muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. E a maternidade me trouxe isso, assim. O entender que existe o time, né? Agora eu quero ser sua mãe. Esse final de semana eu não vou trabalhar. Porque como eu gosto, é muito fácil a gente romantizar o trabalho. E, eu sou fodona, porque eu consigo. Sou guerreira, consigo tudo. Mas também não quero mais conseguir tudo. Então, é puxado, assim, mudou pausa, muito. Né? E a Letícia, assim, é dona de casa. A gente vê alguns stories. Adoro ela conversando rebolando com a máquina de lavar, gente. Alzira. Adoro, acho o máximo. A Letícia, dona de casa, assim, consegue conciliar esse tempo, esse período. Inclusive, gente, falando em dona de casa, eu preciso falar pra vocês e indicar os produtos da Limp Plus. Lá na Limp Plus tem tudo que você precisa pra sua casa, pro seu escritório, pro seu trabalho, enfim, tudo mesmo. Eles têm lá. Principalmente os cheirinhos. Quem não gosta de uma casa cheirosa, né? Às vezes a gente só dá aquele tapa na casa, assim, ó. Mas passa aquela essência, pronto. Já fica maravilhoso, né? Adoro. Minha casa é tipo isso. Precisa de uma essencinha. Então, só pra parecer que limpou. Já vai na Limp Plus. E a Letícia trabalha em casa também? Tem alguém pra ajudar? Como que é? Meu marido, ele é muito ativo em casa, assim. A Alzira hoje é mais amiga dele do que minha. Então, a gente divide muito isso. Assim, tem semanas que eu tô trabalhando muito mais. Ele consegue, né? Então, a gente se divide bastante nisso. Isso é importante. Eu tenho uma pessoa que vai uma vez na semana, que é a Benção, né? Também. Beijo, Marcela. Obrigada por me salvar. E assim, é aquilo que é uma dinâmica de... Tem dia que precisa, né, pegar mais firme. Tem dia que eu consigo... Tem dia que eu me irrito mais, a verdade é essa. Tem dia que eu olho aquilo e falo, gente, tem brinquedo até na... Aí vou passando. Tem dia que eu falo, não, meu foco é preciso entregar isso, não tô nem olhando. Então, acho que é a vida de todo mundo, assim mesmo, né? Faz parte. Tem dia que você arrepia, te irrita. Tem dia que você fala, deixa pra amanhã. Isso a vida mesmo, normal. né? Faz parte. Tá normal com todas nós, né? Gente, eu já fiquei pensando, assim, no meu look que eu viria pra poder combinar com a Letícia, porque a Letícia, ela é colorida. Eu vejo... Hoje eu vim até um pouco, né? Então, ela é toda colorida, né? Aí eu falei, não, vou mais básica, porque ela Mas vai... tá chique, né? eu achei ela chique. Deixa o seu like aí, ó, não tá chique, tá chique. Então já segue a Florai, gente, a Florai, ela tem looks incríveis, looks lindos pra você tá usando aí, ó, no seu dia a dia, tá? Já deixar o Instagram deles aí pra vocês acompanharem lá, bastante coisinha bacana, viu? E aí, Letícia, olha, é uma coisa assim... A maternidade, a gente nunca vai terminar. É um assunto sem fim, né? As experiências, compartilhar a nossa rotina, a nossa vida, as histórias... Essa história do aborto, é importante a gente falar para as mulheres, né? Gente, não deixe esperar o 3º aborto para você investigar. Porque hoje, assim, a gente vê muito sobre plano de saúde. Eles, eu só começo a investigar alguns exames no 3º aborto. Mas, poxa vida, você vai esperar passar por 3 abortos para você correr atrás e ver o que tá acontecendo? Passou o primeiro? Já corre, já vai ver, vai investigar, faz os seus exames. Porque é mais fácil você conseguir depois tratar o seu problema e engravidar sem correr o risco depois de ter um aborto. Quer dizer, pode ter o risco? Tem, mas são menores as chances. Então, não espera, né, Letícia? Sim. Hoje, se a gente pudesse dar esse recado para as mães, talvez
não espere, né, ter o terceiro aborto. Já Ninguém tá corre pronto pra atrás isso. e ninguém tá pronto. É. Nunca, jamais. E ter um pouquinho mais de empatia, gente. Vamos ter mais amor ao próximo. Vamos saber conversar, lidar com a situação, porque é uma dor não só para quem perde o feto durante a barriga, que o feto, ele é uma vida. Mas aquelas pessoas que ganham o bebê e já perde o bebê logo ali. Então, a gente precisa ter um pouquinho desse amor e compaixão com o próximo, né? E eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter uma notícia tô praticando. muito... Isso mesmo. Menina, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim? Vamos, adoro. Você que depois que teve a Lola e tal, claro que muda algumas coisinhas. Eu não sei se muda, né, pra você ou não, assim. Ai, pra mim mudou tudo. Mas, às vezes, você sente aquela vontade, aquela preguiça de falar, ai, hoje eu não vou fazer, não. Tipo, aí você disfarça, faz alguma coisa. Total, nossa, feita dor de cabeça, somos todos assim, né? Eu tô rezando aqui, me deixa. Tá muito faz ativa a parte. vida? Tá muito ativa, assim? Nossa, tipo, só que tá, assim, né? é muito difícil o fato de querer outro agora. Então, eu preciso, às vezes, né, tipo assim, vamos se dedicar. E eu, assim, o ritmo da minha vida é, quanto mais faz, mais eu quero fazer. Quanto menos faço, mais preguiça me dá. Preguiça de tirar roupa. Então, o problema começa daí. é começar, O problema é né? começar, Depois que total. começa Depois ali, que começa, o você fala, por que não vem negócio, mais? Que não vem então, sempre, tipo né? isso. Normal. Faz Só que a parte. maternidade, assim, mudou muito pra mim em vários sentidos, né? Eu tive parto normal. E aí, assim, mudou depois do parto normal. Sério, assustadoramente, tipo assim, eu não conseguia fazer, fiquei um tempo. Não, né? Saiu uma criança, eu falava, não entra esse negócio aqui, não deu. Eu acho que Cesárea também. deu pra entender, né? Não entrava. Perdi, e aí você tá amamentando, perdi lubrificação, perdi vontade, perdi tudo foi embora, assim. E aí eu só melhorei mesmo, comecei a... E eu acho que isso também é muito da cabeça, você tá ali pra cuidar daquele bebê, eu acho que, tipo assim, nossa cabeça... E eu sei que pra outras mulheres, às vezes acontece mais rápido e tal, mas pra mim, assim, muito difícil, não tinha vontade, não tava com a cabeça pra isso, não tava nem dormindo quase que na cama, dormindo numa poltrona com o bebê, Tipo, meu ficava peito, só grudada no silent, peito, não né? precisa relar em mim, no meu peito, né? Tipo assim, é muita coisa muito difícil. E isso precisa ser muito falado, porque quando acontece com as mulheres, às vezes elas ficam, gente, aquele ser é um estranho. E ele realmente se torna um estranho. Você tá naquele, como chama? A esterogestação, você tá com o bebê. Sabe, pensar em sexo é um negócio que, tipo assim, calma, né? E Tá, precisa bem desse distante. tempo, assim, Gente, tipo... mas é uma coisa muito normal, porque depois que você ganha o bebê, você tá com uma de 6 realmente, meses, né? ó, Você pode dizer melhor vou te do que falar, vou te contar. A mulher, não é só parto normal, não, cesárea também. não sei, A né? primeira vez que a gente foi fazer depois cesárea, parecia que tava virgem de novo. eu Porque também. dói pra caralho, Eu aqui, ó. né? E tipo assim, e aí, o que acontece? A gente tá seca. A minha médica mesmo falou, você fica seca, então você tem que tentar praticar pelo menos a cada 15 dias. Mas cada 15 dias? Tipo assim, por mim ficava um mês. Nossa, Porque total. foi muito dolorido. Então assim, eu tô com um bebê de 6 meses ainda e tal, mas é algo que a gente tem que Vai indo, realmente, né, ir levando. E é aquilo que entra a parte do homem, do marido, né, entender, compreender e ver as fases difíceis e que vai passar, né, e que vai passar, claro que nunca voltou ao normal, mas... E eu trocava muito isso com o Rui também, do tipo assim, olha, é uma coisa que pra mim sempre foi muito falado, não estou com vontade. Se você tiver com ótimo, mas assim... Espera aí, filho, porque não vou fazer pra te agradar no momento que eu estou extremamente fazendo outras coisas. Então, assim, tem que existir, e é desde aí que você já vê, né, companheirismo em muitas outras coisas. Eu nem imagino como é uma pessoa ter uma como chama? Maternidade solo, porque, né, eles são, além de pai daquela criança, eles precisam estar ali cuidando da gente. Então, assim, o cuidado faz parte disso, do entendimento, né? De como tudo isso é importante. Então, pra mim, mudou muito. Aí, depois que eu menstruei, né? Passou 1 ano e pouco, começou a ficar melhor e tal. E aí, de repente, eu falei, agora a gente precisa se dedicar a engravidar. E é Depois difícil. você ganhou a Lola, você entrou amamentou ela, demorou 1 ano pra você... Menstruar? Porque você ficou 1 ano amamentando? Fiquei 2. E depois de 1 ano que você foi 1 e menstruar... 3 eu menstruei. Gente, olha, porque pra mim é muito novo, tá? 1 Eu e não, 3. não amamentei o Murilo. E Agora já você tá faz 6 amamentando, meses que eu amamento a Catarina, assim. E eu não menstruei até agora. Então, pra mim, normal. assim, é uma coisa muito Normal, nova. não sei pras outras pessoas, né? Então, eu fui assim... menstruar com 1 ano e 3. Adorei. Quase morri do coração quando eu adorei menstruei. saber. Mas eu, tipo assim, meu Oi, Deus, que é tipo, você isso, tinha esquecido, porque você fica gravidez, legal. né? Daí depois 1 ano e 3, assim. Tá E eu, isso é muito novo pra mim, adorei. e aí o meu demorou 1 ano e 3, mas tem gente, assim, vai depender do coisa. Aí eu menstruei 1 ano e 3 e ainda fiquei até 2 anos, né, amamentando. E aí, quando eu menstruei, eu acho que os hormônios começaram a entrar dentro da casinha, entender tudo. Aí eu comecei a conseguir ter mais lubrificação, mais vontade. Eu acho que começa a ter outra
melhor, assim, Aham, né? muito Tipo, bacana, gente. Olha só, deixa eu dar uma outra dica pra vocês aí que sofrem com dores na coluna, nervo ciático. Gente, Dr. Erner, aqui em Londrina, Zona Norte, tem o melhor tratamento pra você, tá? Então, pra que ficar sofrendo de dor na coluna? Corre no Dr. Erner Londrina, vai lá, marca a sua avaliação e chega de sofrer, viu? Deus me livre. Dor da coluna? Jamais. Não, né? Gente, muito legal o nosso Nossa, eu bate-papo. ficaria aqui, ó, Eu falando a vida inteira. adorei a nossa conversa. Eu também. Acho que a gente precisa compartilhar mais essa rede de apoio de mães, falar sobre vários assuntos, sabe? Porque é uma coisa que a gente fica tão assim restrita, né? A maternidade faz a gente ficar muito isolada, porque muitas vezes, igual quando é bebezinho novo, você acaba ficando dentro de casa, mais fechada, você não tem esse contato com as pessoas. E quando você tem, parece que é algo muito mágico, né? Algo assim. E você se que- sente, né? Por exemplo, eu também sinto isso, é normal pra mim. A gente precisa sentir essa. Exatamente. Como chama? Essa. Sou igual, né? Essa... Exatamente. Esse compartilhamento, sabe? Assim, tipo, de falar. Minha dica é "Nossa, mande áudio. Manda áudio. Eu mando áudio pras pessoas. Sabe, às vezes, assim, essas pessoas ficam em casa sozinha. Ela tá amamentando, ela vai escutando uma conversa com alguém. Escute podcast, né? Podcast é a vida. A mãe põe um foninho ali Exatamente. e já fica ouvindo, se sentindo abraçada, Sim, assim. Acho acolhida, fundamental, né? é. Que legal. Ah, eu adorei a nossa conversa, Ah, eu adorei o nosso também. bate-papo. Obrigada por me chamar. Eu Quero ficaria mais falando sobre vezes. maternidade, né, pra sempre. Vou Tem ouvir muita todos os coisa, outros. né? Nossa Tem senhora, é muita muito assunto. história. Esse assunto a gente tentou focar mais assim na parte de aborto, conciliar as mulheres, né? Entender um pouquinho e mostrar para as pessoas a realidade do que é passar por esse processo difícil. Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado muito do nosso bate-papo. Quero mais vezes trazer a Letícia para Eu venho, outros pode me assuntos chamar. legais. Agora eu já acostumei, tava um pouco tensa no começo. Agora já acostumei. Nasci pra isso. Gente, eu adorei, eu amei. Já se inscreve no canal e compartilha esse bate-papo com as amigas, com as mães. Aquelas pessoas que você acha que devem e merecem ouvir esse bate-papo sobre aborto, sobre a mulher, sobre a vida materna, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo e até a próxima. Um beijo.